Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o local onde falamos do MasterChef Brasil, aqui no Extra Podcast. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram nós somos o @extrapodcast e no Twitter o @extrapodcastbr. Nosso e-mail para o contato é extrapodcast@gmail.com. Nossos comentários sobre reality show culinário saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Gabi e a Isa e comentaremos o 14º episódio do MasterChef Brasil 2022 que foi exibido nessa terça, 16 de agosto. O top 5 virou top 4. Gabi, a gente tá chegando no final do episódio, no final da temporada. Tá sendo bom, a gente espera esse final, né? Tá chegando? Sim. Como a gente fala aqui, né, ao longo das semanas, acho que o pessoal já deve estar até cansado de ouvir a gente falar que essa temporada tá se arrastando um pouco e eu confesso que eu fico feliz que tá se encaminhando aí pra reta final. Mas eu gostei do episódio de ontem, assim, vou ser bem sincera. Principalmente a segunda prova, assim, eu curti bastante, eu gostei. Então, o episódio ali foi um episódio que me prendeu um pouco mais, assim, do que os das últimas semanas tinham me prendido, sabe? Então, esse episódio, no geral, eu curti, mas a temporada eu acho que eu fico feliz, assim, dela tá chegando ao fim. E olha que foi um episódio que, pelo menos no final, guardou um resultado surpreendente que ninguém sabia quem ia sair, porque por mais que a gente fizesse as apostas de sai fulano, sai ciclano, foi um resultado que realmente a gente só descobriu realmente quem sai quando o jurado falou o nome, né? Não foi uma coisa que a gente fica, fulano vai sair, mas não foi. O resultado aconteceu diferente. Mas vamos lá, ó. A primeira prova foi de harmonizar pratos com café. Os participantes sortearam tipos de café e teriam que fazer pratos que harmonizassem com eles. Ou seja, eram quase, digamos, um tema livre, né? Porque dava para botar quase tudo ali, contanto que harmonizasse com aquele café. O vencedor da prova foi o Renato. E aí, Isa, o que você achou da prova? Você é adepta do café? Você acha que saberia fazer um prato bom para harmonizar com quase todos os cafés que estavam ali? Eu sou adepta do café, eu adorei a prova, eu achei muito legal. E essa parte de harmonização, assim, é uma das coisas mais difíceis da cozinha, né? E a gente sempre vê a harmonização com vinho, a gente já viu a harmonização com espumante, né, no MasterChef. E eu adorei eles terem trazido o café. Eu gostei da prova, eu achei incrível que ninguém foi pro lado doce, porque, na minha visão, seria a harmonização mais fácil de fazer ali. Não sei se faltava repertório deles, né, com a questão ali do doce, ou se eles mesmos escolheram fazer salgada porque, enfim, né, por escolha mesmo, ou talvez não tivessem ideia de que poderiam ir pro doce. Mas achei falta de um docinho ali. Gostei da prova, eu achei que trouxe um desafio a mais para eles. Porém, eu achei que o convidado, né, o especialista, deu tudo muito mastigado para eles. Ele deu até os ingredientes que eles podiam usar. Então, ficou fácil, vai. Nossa, eu também senti falta disso, de uma coisa meio doce, uma coisa porque assim, tipo, aqui no Nordeste, gente, eu senti falta de não sei como ninguém serviu um cuscuz, porque cuscuz com café se come muito aqui, então, né, gente, meu povo, o cuscuz tá pronto, o cafezinho estaria do lado, mas daria pra entregar também. E eu do doce concordo, Isa, porque faltou. A gente pensa logo num bolo, né? Vai um bolinho com café, é uma coisa tão da gente. Então eu pensei que poderiam ir para esse lado também, um bolinho, alguma coisa, mas não tinha o Fernando, né? Que gostava de trabalhar com a confeitaria. Então acho que não foram para esse lado e. Não sei, é que se tratando do nível dessa temporada, talvez até esse doce, essa sobremesa com café, pudesse se destacado positivamente, né? Porque já que não teria mais ninguém entregando, fica aí o e se acontecesse ou não. Gabi, e você, o que achou desses 5 pratos com café? Então, né, eu falei ali que eu gostei especialmente da segunda prova, mas eu gostei da primeira também. Eu achei bem legal isso de trazer países diferentes e eles terem que cozinhar, tipo, entre aspas, a mesma coisa, tipo, o mesmo desafio, né? Que era algo que harmonizasse com café, mas trazendo uma pegada ali mais cultural, de volta ao mundo, assim, de cada um falar sobre algum país, né? E eram países que, no geral, não tem tanto hype, assim. Então é legal a gente ver também esses países sendo exaltados ali no programa, né? E o que eu
eu até brinquei no Twitter, né, que eu ia sofrer pra fazer essa prova, porque eu não bebo café, não gosto de café, então pra mim é até difícil, assim, falar muito sobre o que harmoniza com café, porque não é algo que eu consuma, né, eu tomo de vez em quando algum cappuccino ou algum cafezinho assim com leite, mas café puro não é minha praia, então eu ia sofrer bastante aí nessa prova, mas eu acho que no geral o pessoal, os chefes ali, o chefe ali deu o caminho, né, mas eu acho que eles conseguiram, assim, encontrar aparentemente boas alternativas, assim, sabe? Então, eu curti a prova e achei que eles entregaram também, assim, coisas legais, sabe? E eu também achei que eles fugiram. Eu gostei, assim, um pouco deles fugirem do óbvio, sabe? Porque, poxa, sei lá, alguém pegar e servir um bolo de milho, ou sei lá, um cuscuz, tipo não desmerecendo, bem pelo contrário, né? Mas é justamente falando que a gente tantas vezes aqui criticou eles por fazerem sempre mais do mesmo e não tentarem ousar, que quando eles fazem alguma coisa, tipo, um pouco numa outra linha, eu acho que vale o elogio também, sabe? Não, e isso do café, eu concordo com você que eu também não tomo café. Não sou adepto do café puro. É café com leite ou café com leite. Pra mim é sempre assim. E é tipo, é café com muito leite pra Os tirar quase todo o fracos, gosto do café. Eu sou assim. tá? Então, a gente sabe que café é coisa de mood, é do momento. Tem gente que toma café com qualquer refeição do dia e com qualquer prato de comida que botar na mesa. E tem gente que gosta de café com ocasiões X, né? Café com biscoito, café com bolacha, café, como falei, com cuscuz, café com um prato mais recheado, café com tudo. Então, também vai muito dos jurados, porque querendo ou não, gente, eu acho que o gosto pessoal dos jurados entra bastante aí do lado, porque a gente tem a questão do jacan com a canela, por exemplo, que ele sempre fala da canela que não gosta, alguns conseguem fazer ele gostar, mas também depende do que os jurados gostam de tomar o café, com que tipo de comida eles gostam de ver o café acompanhando. Um caso não é com pimenta, porque o Rafael quase matou os jurados ontem, né? Ontem quase que ele levava, o programa terminava na metade com os jurados tendo que é, tirar ardor da garganta. E o Renato venceu, foi pro mezanino. Só uma pessoa vai pro mezanino. Não é nenhum choque pra ninguém, gente. Top 5, só um indo pro mezanino, os outros 4 na prova da eliminação. Foi até bom. Como diria o Daniel, né, no Twitter, participante desse ano, ele falou que foi bom a top 5 e não tem mais ajuda do mezanino. Realmente, o Renato só ia ajudar se quisesse, quem quisesse, já que só era uma pessoa ali em cima. E o Renato não faz muita linha, né, de quem ajuda. Mas eu quero aproveitar e antes de ir pra prova da eliminação, falar de uma questão, porque a Ana Paula Padrão começou o episódio falando do desempenho dos participantes, contando aquele famoso histórico de vitórias que nós fazemos aqui nesse podcast também. Toda vez a gente faz, né, gente, um top 12 ou no top 6, a gente faz isso nesse meio tempo, inclusive semana passada a gente fez isso. E ela simplesmente desconsiderou a vitória individual da Fernanda, falando que ela não tinha nenhuma. E por mais que tenha sido uma repescagem, gente, foi uma vitória individual da Fernanda. Foi por causa disso que ela voltou do programa. Tem que contar sim como vitória, porque eles seguem uns critérios muito loucos, que eles só contam vitórias que convém e que não convém. Porque até ano passado e ano retrasado, desconsiderando a temporada durante a pandemia em si, eles contavam provas rápidas, aquelas mini provas. Se contava mini prova como prova para fazer pontuação, por que não conta a repescagem que tem um peso ainda maior, que é uma pessoa voltando para a competição? Eu achei, particularmente, uma falta de respeito com a trajetória da Fernanda e torci para ela ganhar uma prova. Então, por isso, eu atraí para ela quase a eliminação. Né? Mesmo sendo gravado, foi quase uma eliminação ali, mas achei que foi muito assim, Ana Paula Padrão, não precisava disso. Para mim, pareceu mais criando motivos para eliminar a Fernanda daqui para frente, que ela não ganhou nenhuma vez ainda. Mas nunca sabe, né? Tá chegando na final, ela pode ganhar a semifinal e chegar na final pelo menos com uma vitória no currículo. Porque eu não sei, né, gente, se chegaria uma pessoa na final do MasterChef sem nunca ter vencido uma prova individual nas contagens do programa. Porque na nossa, a Fernanda tem. Inclusive, até semana passada, naqueles duelos, quem vence a prova venceu uma prova, né? Foram 3 pessoas pro mezanino porque venceram a prova. Então fica aí só nossa indignação, mais uma vez, com a produção do programa. E como gosto de falar pra Isa, tá vendo, Isa? A gente puxando mais uma briga com a produção do MasterChef por reclamar do modo como eles estão fazendo o programa deles, né? Já que a gente não ganha nada. Estamos aqui reclamando. Mas vamos agora. Prova de eliminação, depois dessa puxada de orelha. Na prova de eliminação, tivemos o mole. Os participantes tiveram que usar um molho
em um prato mexicano com mistura brasileira. Né? Quando eles falaram que iam trazer pessoas que ajudaram na fusão do México com o Brasil, eu pensei que ia trazer a Thalia Gabriela Hispani, que é a nossa Maria do Bairro e nossa usurpadora. Mas não foi isso, foi da culinária. Eu quero saber, Isa, o que você achou dessa prova que teve o polêmicozinho, vilãozinho Rafael como vencedor? Eu gostei da prova, achei uma prova bastante bonita. Eu adorei os chefes convidados. Eu não conhecia, né? Não são pessoas que a gente conhece, né? E adorei saber mais sobre a história deles. Eu achei muito legal essa prova, assim, porque realmente trouxe ali quem, além de ter um repertório, alguém. O que eu quero dizer é o seguinte, que a prova pediu que os participantes, além de terem um repertório de comida mexicana, e conseguisse trabalhar com os ingredientes brasileiros, né? Então, depois daquela aula que eles deram, eu achei que foi uma prova incrível de assistir, muito bonita. Gostei dessa história que foi contada, né? E gostei de ver o que o pessoal conseguiu produzir. Eu fiquei até pensando, nossa, se eu tivesse lá, o que eu ia produzir, sabe? Eu até pensei em fazer chile com feijão preto, porque o chile, né, é bem característico e o feijão preto seria a comida brasileira. Mas eu adorei os caminhos que eles tomaram ali, adorei a introdução do mole, que é uma coisa que a gente não conhece na nossa cultura, né, que faz parte muito, muito, muito da mexicana. Então, eu achei uma prova bem bonita. Não, e foi realmente, eu gosto quando o MasterChef sai da casinha, né, assim, vai para umas provas mais criativas, umas provas mais de misturas, porque é uma coisa que eu achei legal, quando ela falou que era, os chefes convidados falando que era uma comida mexicana, mas com ingredientes que eles compravam aqui no Brasil e coisa olhou no Brasil, coisa local, eu falei, olha que interessante, realmente é uma prova boa para MasterChef, concordo com a Isa, a pessoa não basta conhecer, tem que também ter, acima de tudo, a criatividade de achar, eu acho que essa combinação aqui vai dar certo, e para alguns deram certo, para outros não deram tão certo assim. Gabi, o que você achou dessas misturas? Qual é a mistura do Brasil com o México? Eu gostei muito também, eu achei uma prova bem bonita e eu acho que o que a gente conhece, assim, vou falar por mim, talvez eu que esteja equivocada, mas eu acho que o que a gente aqui no Brasil conhece de comida mexicana é muito aquela comida Tex-Mex, né, que fala que é aquela comida mexicana com muita influência do Texas ali, né, então muita influência americana, né, e por exemplo, eu, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio ali do mole, né, que chama, que é tipo esse molho ali. Então, eu achei muito legal, assim, conhecer um pouco mais sobre essa gastronomia mexicana mais de raiz, assim. Eu nunca tinha ouvido falar, e aí, quando eles falaram ali, eu fui pesquisar. Então, eu achei muito, muito legal, assim, sabe? Eu achei bem legal. E eu gosto também, eu acho que além de trazer todo esse aspecto, eu achei muito legal o fato de ter ali a fusão com a comida brasileira, né? Então, a pessoa, ela tem que conseguir harmonizar as duas coisas, sabe? Não é simplesmente ele pegar e fazer uma tortilha ou fazer um burrito, sabe? A pessoa tem que conseguir fazer ali sabores mexicanos e, ao mesmo tempo, referências também brasileiras. Então, eu achei uma prova muito bonita por exaltar a gastronomia mexicana e ao mesmo tempo, né, proporcionar com que eles trouxessem essas raízes brasileiras, assim, sabe? Então, eu achei uma prova bem legal. É uma prova que eu particularmente não só gostei de assistir, como eu acho que eu ia curtir bastante fazer ela, sabe? Então, eu fiquei feliz, assim, como eu não ficava há tempo assistindo o MasterChef. Não, e é bom porque quando eles fazem uma prova assim com ingredientes brasileiros, pode fazer a gente de casa, quem estiver cozinhando, quem gosta de cozinhar e tal, tentar fazer em casa também. Então isso é bom, né? Tipo, eu vi do MasterChef, então vou tentar fazer essa comida mexicana com ingredientes brasileiros, né? Esse Brasméxico aqui, pra ver o que acontece. Então fica bem legal e pode ser uma experiência aí. Quem quiser fazer, gente, faz e marca a gente pra ver se ficou bom. Se for algum amigo da gente que mora perto, faz e chama a gente pra provar, pra gente fazer nosso papel de jurados e dizer se tá bom ou não. E o Rafael venceu a prova depois de vir uns 4 ou 5 destaques negativos seguidos. Né, ele venceu a prova, inclusive um destaque negativo tinha sido nesse próprio episódio, o arco dele do episódio foi legal, né, tava quase ali todo criticado,
quase fazendo os jurados bater no hospital com a pimenta, e veio e venceu a prova, e ele no Twitter botou né, que o Twitter ia chorar, que nos realities de Rafael aquela como ele falou, né, pessoas novas, né, sabe que quando você já está sendo atacado, gente, não dá deixa o povo criticar sozinho, não dá material para mais, embora melhore o engajamento, como ele falou isso no Instagram dele semana passada, que ele disse que ia aproveitar o engajamento dos haters e ia lançar uma receita e lançou. Eu achei também uma boa tática, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Mas cuidado, gente, não alimente esse povo, não, que o povo da internet é um povo doido. A gente sabe muito bem. A gente assiste Big Brother Brasil há anos, principalmente nessa era da internet. E falando em pimenta, que eu falei, né, de Rafael, a gente ficou com preocupação de que alguém fosse apimentar demais uma comida com um prato mexicano. Mas a Fernanda, né, Gabi, inventou de botar, sei lá, umas 20 colheres de sal, tentou botar sal demais, sal de menos, e foi até a avaliação dela e ela acabou não saindo, quem acabou saindo foi a Melina. O que você achou desse critério de eliminação da Melina quando o prato da Fernanda estava salgado? Porque a gente sabe que isso é um ponto que gera muito debate em toda a temporada. Eu até vi umas pessoas questionando no Twitter, né, justamente esse ponto de que outras pessoas foram eliminadas por ter muito sal, né? Que teoricamente é algo que deixa a comida impossível de comer, assim. Eu acho bem complicado quando eles não têm critérios, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito difícil a gente acusar de alguma injustiça ou de alguma coisa assim, sendo que a gente não consegue comer a comida, né? Então, assim, se a gente achar que os jurados não estão sendo justos ali, não tem por que a gente assistir o programa, né? Porque pra que a gente vai estar assistindo? Então, eu sempre tento pensar que eles tomam ali as decisões baseadas de fato no que eles comem, né? E eu acho que talvez existe uma linha tênue ali entre você salgar demais a comida e você salgar a ponto de estar incomível, né? Talvez a Fernanda tenha salgado, tipo, tenha sim ficado bem salgado, mas também não tenha ficado naquele ponto de, tipo, não tem como comer isso aqui precisa ser descartado, sabe? E que aí sim seria algo que, tipo, vai te eliminar e pronto, acabou, não tem o que fazer, sabe? Então, acho que talvez tenha sido isso, ou talvez, tipo, nas outras vezes, não tenham tido pratos que tenham ficado também tão de desagrado como pode ter acontecido com o da Melina. Então, é isso. Eu acho que assim, a gente tem que acreditar no que os jurados dizem, afinal de contas, é eles que estão comendo, né? Se a gente não confia ali no que eles estão nos dizendo, não tem por que a gente ficar assistindo esse programa toda semana, né? E principalmente que eles falaram que eles julgaram muito o tema da semana, né? Então deu pra ver que era uma questão que nós sabemos que comida mexicana tem um saber forte, né? Como a gente falou, tem questão da pimenta, tem questão de outros sabores, que é uma comida forte, uma comida que marca o paladar da gente. Então, quando eles falaram isso, deu pra entender mais por que a Fernanda estava ficando, e concordo com a Gabi, que se tá salgado, depende também do nível de sal que caiu ali. Mas é porque sal e açúcar sempre gera, né, muitas opiniões divergentes no MasterChef, porque dá pra eliminar alguém que salgou, dá pra eliminar gente que botou açúcar demais, dá pra fazer N motivos, mas eu acho que deu pra entender, com a justificativa do Fogaça, né, que falou representando os 3 jurados, o porquê a Melina estava saindo. Eu até achei que a Melina ficaria, porque, como eu falei, a questão do histórico, né, que a Fernanda estava com 0 vitórias, segundo a Ana Paula Padrão, e ela seria eliminada, mas então eu acho que o sabor contou muito. Porque assim, gente, se uma coisa tiver salgada e tiver gostosa, eu acho que dá pra passar. Sabe, assim, porque tem comida que você bota sal, mas tá gostosa ainda. Tá salgado, mas tá gostoso. Tem comida que você bota sal e o sal mascara tudo, né? Fica tipo, só fica sal. Não tem mais gosto de nada. Então acho que o da Fernanda tava assim. Porque não tem porquê eu não vejo jurados passando um prato que não tava gostoso, né? Depois de 9 temporadas começarem a fazer isso agora. Mas a gente aceita, como é o problema. A gente aceita o resultado e tá aí. A Melina foi eliminada. E vocês, o que achou desse resultado? Então, eu achei que foi justo, assim, porque eu fiquei pensando outra coisa também. Enquanto vocês estavam falando. A Fernanda colocou sal só no mole que era um acompanhamento, né? Dentro do prato dela, né? Não era todo o prato principal dela. E a Melina, me parece, pelo menos, né? Pelas avaliações, que o tempero foi faltou o tempero de uma forma geral, né, dela, né? Então, eu acho que isso também pode ter sido um fator forte e pesado, sabe?
A Fernanda ter salgado um componente ali do prato e a Melina ter tido problemas em outras etapas do prato, né? Então, pode ser que tenha sido isso também. Olha, eu não queria que nenhuma das duas tivesse na eliminação, pra ser bem sincera. Mas eu acho que, de acordo com o que a gente viu ali, que os jurados estavam falando, né? Não tem. Eu concordo com a Gabi, assim, não tem como a gente não acreditar neles, porque a gente precisa confiar no que eles estão falando ali, né? Uma porque a gente não experimenta as coisas, e outra porque que a gente estaria assistindo se não fosse assim, né? Então, por mais que eu goste da Melina, eu acho que fez sentido ali. E as eliminações esse ano estão mais fáceis de aceitar do que em outros anos, porque eu acho que estão com as justificativas melhores. Né? A não ser que porque as pessoas, alguns estão errando muito, tipo botando morango em peixe, né? Mas não, né? Tem umas pessoas que erram bastante, fica muito óbvio pra cara da gente. Tem gente que queima, né? Tem gente que torre que cai. Então as coisas ficam fáceis. Mas assim, mais questão que quando o jurado consegue pontuar sabor, outra coisa. Porque quando o Jacão, o Fogaça, a Helena, até na época da Paula, chegava dizendo, mas o sabor, aí é que pega pra gente, né? Assim, que não tem como dizer. Assim, que realmente, se o jurado achou gostoso, gente, quem é a gente pra dizer que não tá gostoso? O que a gente pode dizer é que um prato tá feio. Assim, na concepção de cada um, porque um prato que pode ser feio pra mim, pode não ser feio pra Gabi e pode não ser feio pra Isa. Pode ser um prato só, bater o olho nós três, cada um tem uma visão diferente daquele prato. Mas a questão do sabor, não tem como dizer que o jurado, não, o jurado falou que isso tá gostoso, e gente, pode estar gostoso, pode estar mais gostoso do que a gente imagina, né? Então, tudo vai acontecer com o MasterChef Brasil, mas foi o que aconteceu. A Melina foi eliminada e a Melina, gente, é uma das pessoas que mais vem recebendo hate na internet até agora, nessa temporada. E alguns hates romperam aquela questão do bom senso, ou seja, qualquer hate rompe a questão do bom senso. Né? Mas outros passam para a parte criminosa, né? Que já vai entrando racismo, já vai entrando xenofobia, porque o povo não sabe só chegar e dizer assim, eu gosto da Fernanda, mas eu queria que a Melina saísse porque eu torço pra Fernanda, ponto final, sabe? Mas tem gente que faz questão de marcar a Melina, dizendo que ela merecia sair, porque ela não cozinha nada, aí começa a xingar, começa a falar com nomes pejorativos, começa a fazer toda uma ação criminosa, né? Nas redes sociais, uma coisa que é sem necessidade, gente. Você pode discordar aí, você pode twittar sem marcar a pessoa, coisas normais, como eu falei, dizer que não torceu e pronto, final. Mas chegar a falar que não cozinha bem, começar a criticar outras coisas, fazer questões criminosas, já é completamente errado, já é completamente ridículo da parte de qualquer pessoa que se diga fã de um reality show. E sobre a Melina, eu fiz aquele textão audiovisual, só o áudio, né? Porque o visual a gente não aparece. Da semana passada, quando avaliei a trajetória dela pelo acumulado e dizendo que a Melina é sim uma participante que poderia ter sido melhor explorada na edição, para ter conhecer um pouco mais dela. Mas, infelizmente, ela saiu e não tinha como defender mais qualquer errinho, porque, gente, é top 5, né? Se a pessoa erra demais, a pessoa acaba saindo. Mas o curioso é que ela saiu numa semana que ela não estava tão nervosa quanto as outras. Né? Ela apareceu mais nervosa em outras semanas que ela ficou do que essa. Verdade. Sim, e eu acho que um pouco também foi porque nessa segunda prova, apesar de eu ter gostado muito da prova, como eu falei, de eu ter achado muito legal, a sensação que eu tinha era que todos eles iam apresentar coisas ruins, né? Porque assim, no começo, a edição me vendeu a ideia de que o do Rafael e o da Laís seriam os piores, né? Porém, quando chegou no final e a Fernanda carcou aquele tanto de sal, eu sabia que ali, tipo, ia dar ruim, porque é clássico no MasterChef, né? Quando a pessoa salga demais, e ainda apareceu o comentário do Renato, tipo, pra dar mais uma ênfase de que realmente era muito sal. Tipo assim, ela pesou a mão lá de cima do mezanino, dava pra ver que ela colocou muito sal. E a Melina também, tipo, começou a ir ali se perdendo, né? Mais no final. Mas eu achei que realmente, assim, não dava muito bem pra saber quem é que de fato ia sair, sabe? Então eu acho que um pouco, talvez, também tenha sido isso, porque parecia que... Não parecia que o de alguém tava, tipo, incrível, tava muito bom, até que chegou a hora dos jurados comerem, sabe? A edição também tá muito... A edição desse ano tá muito diferente, tá meio esquisita. Algumas coisas estão ok, outras coisas fica dizendo, nossa, faltou um pouco de carinho
com essa temporada, né? Faltou um pouco de carinho com essas trajetórias serem contadas pra gente. Antes da gente falar do destaque da semana, fazer aquela publi básica dos episódios que nós temos com a Kellen e com o Eduardo Prado aqui no podcast, né, gente? Com o Eduardo, nós fizemos o episódio 157, foi ano passado, e com a Kellen foi esse ano 193. Para quem quiser saber como é participar do MasterChef, como foi eles prepararem o menu da final, como foi participarem do programa em si, como é a relação deles com os participantes, vão lá procurar, gente. Tá tudo lá, tudo episódio do Extra Podcast. Então, tem o Eduardo e tem a Kelly na capinha. Tem a Kelly comentando a repescagem do MasterChef com a gente. Então, vão lá. E quem quiser ouvir também coisas dessa temporada um pouquinho, o Adílio conversou com a gente uns episódios atrás. Então, vão dar streaming pra gente, viu, gente? Vocês que não estão assistindo o MasterChef, mas estão escutando a gente, tá certo. É isso que tem que fazer mesmo. Acompanhar o MasterChef pela gente. Aqui é a fonte mais confiável que é a Band. Destaque da semana. Toda semana nós trazemos um destaque da semana que a gente acha que foi o melhor. Aquele personagem, aquele cozinheiro, aquela avaliação positiva. Que é uma pessoa que, embora não tenha muito tato para a câmera, fique mais robotizado, foi uma pessoa que teve vitórias e está despontando como um dos atuais favoritos do público, segundo quem? O Instagram. E, por surpresa também, segundo o Twitter, que é o Renato. Isa, é curioso, né? Que eu não vi o Renato com esse favoritismo todo no começo da temporada. Nossa, sim, com certeza. Ele já é uma pessoa que a gente via que tinha muito talento, né? O talento dele é inegável, assim, ele sempre receitas muito técnicas, muito, assim, muito conhecimento sobre gastronomia, né? Então, infelizmente ele tem esse probleminha com a câmera, né? Que, coitado, não tem muito carisma, assim, pra falar com a câmera, mas eu fiquei feliz de escolher como destaque, porque eu acho que ele merece, e principalmente nesse episódio ele mereceu sim bastante tudo isso. É que aparente o Renato seria o único capaz de bater a Laís numa final, partindo do ponto que a Laís já é finalista, né, gente? Que a Laís também está gerando muitos comentários positivos e comentários negativos, mas isso deixa para outro episódio, porque a Laís ainda está no programa. Se ela sair semana que vem, a gente faz um especial, um bloco do podcast só sobre esse plot da Laís. Se ela chega na final, a gente deixa pra final. Mas, e aí, Gabi, o que você acha do Renato em si? Você que não esteve aqui com a gente semana passada, né? Aí, o que você achou do Renato como destaque da semana e o que você tá achando do Renato como favorito desse ano? Assim, favorito do público, né? Porque favorito dos jurados não é ele. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente comentou o top 10, eu exaltei o Renato, né? Eu falei que eu achava ele um bom cozinheiro, apesar dele não entregar tudo que a gente gostaria em termos de tela, né? Tipo, de entretenimento, de reality show, como a gente fala. Mas eu sempre achei ele um cozinheiro bom. E eu até falei sobre o fato de reclamarem dele sempre fazer as mesmas coisas e tal. E pontuei que eu acho que um chefe, ele tem a sua própria identidade, sabe? Todo chefe tem a sua identidade. E, e que eu achava as críticas pra ele meio injustas e meio infundadas, assim, por conta disso. Então, eu não me surpreendo dele estar indo longe, assim. Acho que ele, nessa temporada, é um dos melhores ali, que cozinha melhor. Eu acho que ele tem uma raiz, assim, de gastronomia brasileira um pouco parecida com a da Raquel, né? Não sei se vocês lembram ali da Raquel, não me lembro qual foi o número da temporada dela, mas me lembra um pouco, assim, não lembrando, não comparando os dois como participantes, assim, mas lembrando um pouco né, do tipo de coisa que os dois faziam, assim. Então, eu particularmente gosto do Renato, não é meu favorito para vencer, justamente porque eu acho que, como se trata de um programa de televisão, é óbvio que a pessoa precisa entregar ali a comida, né, que é o que, afinal de contas, é o que o programa espera, mas para ser a minha torcida eu espero um pouco mais, né, mas eu acho que se ele acabar ganhando, o prêmio não vai estar em mãos ruins, assim, eu acho que ele deve ser um bom cozinheiro, assim, sabe, mas eu não sei também se ele consegue vencer, porque como vocês falaram, acho que claramente a gastronomia dele não é a que mais agrada aos jurados, né? Apesar do público ter gostado, porque tem um pouco de pé atrás e de problema ali com o outro grupinho, né? E como Gabi
pontuou a questão de o Renato ser bom cozinheiro, mas não ter muito o que mostrar pra gente, não sabe muito do Renato, porque ele é uma pessoa mais calada, ele pode ser uma pessoa mais solta e desenvolto off câmeras, né, assim, nos bastidores e tal, mas na edição não tá. Então a gente vai trazer os confessionários, que a gente conseguiu pegar os confessionários com o nosso querido Leonardo Botelho, que já esteve aqui com a gente, que ele contou e mandou pra gente os confessionários acumulados com os 14 episódios do MasterChef que já foram exibidos. Em primeiro lugar, para surpresa de ninguém, temos Rafael com 298 confessionários. Em segundo lugar, nós temos a Laís com 230 confessionários. Em terceiro lugar, nós tínhamos a Melina com 223 confessionários, seguido pelo Renato com 191 e a Fernanda com 134, que eu até falei em off que a Fernanda está com um número bom, perto do Renato, comparado para quem passou boa parte do programa sem comentar porque estava eliminada. Mas isso se deve muito ao carisma da Fernanda, porque ela tem carisma com as câmeras, então dá para se aproveitar bastante também do que ela diz, assim como se aproveita bastante com o que Rafael fala. Talvez Sim. estivessem mais pau a pau se ela não tivesse saído e tivesse continuado no programa até agora. Os dois estariam bem equilibrados no número de confessionários. Sim. E só uma coisa que eu esqueci de falar antes, mas que eu tava pensando até ontem, que eu acho muito engraçado, que se pegar um dos confessionários que o Rafael teve ontem, e até outros, se não me engano, que ele teve ali ao longo do programa, em alguns momentos ele falou sobre como ele queria estar no final com a Laís, a Melina e o Renato. E tipo assim, eles citam o Renato, em vários momentos eles já citaram o Renato como uma pessoa do grupinho deles ali. E o público não vê o Renato dessa forma, sabe? E aí eu não sei se é porque ele não gera tanto material que faça com que apareça tanto na edição quanto os outros três, que acabaram sendo um pouco mais focados, né, pelos editores ali do programa, mas eu acho muito curioso isso, porque o público, tipo, exalta o Renato como se fosse meio que uma contraposição ao grupinho ali do Rafael e da Laís, e na verdade não é o que parece ser pelos confessionários que foram dados ao longo da temporada, sabe? Então eu acho que talvez, se fosse na cabeça das pessoas que pensam assim, não quero um deles ganhando, a preferência deveria ser da Fernanda, sabe? Nossa, entendo super. Inclusive, isso do grupo do Rafael, Laís, Melina, que tinha Bruno, Adílio e outras pessoas, dá uma ótima análise, gente, nesse podcast. Depende do quanto Rafael e Laís vão durar. Se eles chegarem na final, gente, se preparam que no episódio da final a gente vai tentar fazer, eu vou falar um monte de coisa, não é xingando, o povo pensa assim, eita, ele vai xingar. Não, dessa análise que dá pra analisar bem, porque foi como eu vi um comentário só dando assim uma deixa do que a gente pode falar, que a edição começou a editar bem o grupo, mas o grupo perdeu um pouco a mão e a edição não sabia mais como trabalhar com eles, né? Aí foi o que tinha que ser e acabou bagunçando tudo e a edição não foi tão bem feita. E foi o que aconteceu, como é a edição da Laís. A Laís, claramente, é uma das favoritas. E como a gente falou semana passada, não é culpa dela se ela é bem exaltada, né? Assim, se os jurados exageram demais nos elogios. Mas isso dá uma análise bastante. Então vamos ver se ela for finalista. Dá para dar uma análise muito boa de finalista. Mas é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Hoje foi curtinho, porque o episódio também sim não teve muitas coisas não. Essa temporada não está entregando tanta coisa para destrinchar. Vai ser destrinchado nos próximos episódios, que temos convidados para verem, e eles vão dar as opiniões bem deles, são opiniões com locais de fala, como a gente gosta de falar aqui. Gabi, Isa, tem mais algum recado que queiram dar? Não, da minha parte é isso. Queria mandar um beijo pro grupo das abelhas mães. Estamos ouvindo agora o grupo das abelhas méis. E dizer que quem quiser mandar alguma sugestão pra gente, alguma crítica, gente, algum elogio, é extrapodcast@gmail.com ou nossas redes sociais individuais também, que estão na descrição desse podcast. Dizer que quem é fã do Ruge, o Ruge hoje, quem tá gravando na quarta-feira, tá fazendo 20 anos da formação desse quinteto. E o episódio do Extra Podcast em si dessa semana foram os 20 anos do Ruge, com o Vitor, que é conhecido da Cajá, e com a Marina também, que é muito fã do Ruge. Foi um episódio de quase 1 hora, gente. Tá super nostálgico e vale a pena ouvir, porque essa girl band marcou o Brasil. Então é isso, nos vemos semana que vem com o top 4 pra gente descobrir se vamos ter final com 3 ou final com 2 esse ano. Até semana que vem e tchau! Tchau, beijo.